Graça e paz da parte de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nos sejam multiplicados todos os dias de nossa vida e neste momento em que nós queremos meditar sobre o texto da Epístola, o texto do apóstolo Paulo, na igreja de Filipos, capítulo 2, versículos 1 a 11, sob o tema: Jesus nos ensina o caminho da verdadeira dignidade. Possamos meditar nessas palavras. Pode sentar. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, com certeza vocês já ouviram algum pai, uma mãe dizer para o seu filho: esse não vai dar em nada, essa criança não tem futuro. Quantas e quantas vezes as pessoas dizem isso para os pequenos? Depois, muitas vezes, nós vemos que aquela pessoa que não se depositava esperança, de quem se pensava que não daria em nada, se torna uma pessoa digna, uma pessoa respeitável, um empresário, um doutor, uma diretora, uma pessoa de sucesso na sua profissão, na sua carreira profissional, e surpreende a muitos. Raabe era uma prostituta. Tinha profissão de prostituta? Não uma prostituta, uma mulher que adulterava ocasionalmente. E essa Raabe prostituta se tornou alguém que fazia parte do povo de Deus. Se tornou alguém que foi aceita por Deus. E mais do que isso, se tornou alguém da linhagem de Davi. E sendo da linhagem de Davi, da linhagem de Jesus, ela se tornou mãe de Boaz. Boaz foi aquele que casou com Ruth, outra mulher que na Bíblia talvez as pessoas diriam: não tem futuro, não vai dar em nada, porque afinal de contas ficou viúva cedo, abandonou a sua terra, sua cultura, suas tradições, seus costumes e resolveu seguir para uma terra estranha, seguindo a sua sogra. E Ruth se tornou bisavó de Davi. Nós temos a história de Levi, que era conhecido, ou é conhecido por nós como Mateus, que foi um cobrador de impostos, um publicano, um homem público, alguém que mexia com o dinheiro dos outros. E por ser cobrador de impostos tinha má fama, porque todos eles cobravam, isso não era exceção, era praticamente a regra, cobravam muito mais do que era estipulado, porque na cobrança dos impostos eles tinham um valor que tinham que entregar a Roma. E o excedente eles ficavam com eles, pessoas de muito má fama. Mas este homem foi acolhido por Jesus, foi chamado por Jesus, teve sua vida transformada por Jesus. O apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo, era um fariseu, perseguidor de cristãos, caçador de cristãos, encerrava os cristãos em cárceres, participava da morte dos cristãos. Talvez algum cristão pudesse dizer, olhando para ele: esse não vai dar em nada, esse sempre será um inimigo. E Deus acolhe, Deus o chama, e Deus faz dele o maior apóstolo, o maior missionário de todos os tempos. O que faz de alguém uma pessoa digna diante de Deus? Quero abordar esse assunto porque o texto da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses trata dessa questão. Nós temos um texto que é relacionado à Santa Ceia, onde o apóstolo Paulo diz assim, em 1 Coríntios 11, 26,
7: quem comer ou beber indignamente o pão do vinho será réu deste corpo, deste sangue. Muitas pessoas me perguntam: pastor, o que é preciso para ser digno diante de Deus, para que eu possa receber com dignidade a Santa Ceia? Será que ser digno diante de Deus é se afastar das coisas erradas? Será que ser digno diante de Deus é ser uma pessoa honrada, honesta, respeitada? Ou será uma pessoa que não se envolve em brigas, confusões, não tem crimes? Afinal de contas, a gente ouve muitas pessoas dizerem: eu sou uma pessoa boa, eu não mato, eu não roubo, não estupro. Mas geralmente a pessoa faz fofoca, a pessoa mente, a pessoa engana. Queridos irmãos, Paulo exorta os filipenses, os cristãos da igreja de Filipos, a terem o mesmo sentimento de Jesus. Quando nós analisamos, avaliamos a vida de Jesus, nós vemos que ele foi uma pessoa que em todos os momentos transbordou amor, transbordou perdão, doação, humildade, comprometimento, entrega. Tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus deixa a sua majestade divina para se tornar um servo, alguém que veio servir com humildade e dar a sua vida por mim, por ti, por cada um de nós. O que afasta as pessoas é o sentimento contrário da humildade, da entrega, da doação, é o orgulho. O orgulho, ele cria partidarismos, ele cria os excluídos, ele cria os desprezados. Jesus critica muito na época dele os religiosos, os fariseus, os saduceus, que eram orgulhosos, que achavam que pelo fato de cumprir inúmeras leis eram mais dignos diante de Deus do que as outras pessoas. E dessa maneira achavam que podiam desprezar os outros, colocar os outros numa categoria de mais pecadores, de menos dignos. Isso no povo em geral, se falando de samaritanos, estes eram totalmente desprezíveis, porque era um povo que não era puro, era um povo misturado. Deus o tempo todo critica esse orgulho farisaico e os chama de hipócritas, porque achavam que através do cumprimento de leis seriam dignos, através de suas obras teriam méritos, através da aparência exterior, com seus filactérios e assim por diante, através das orações nas praças em voz alta, eles agradavam mais a Deus do que as outras pessoas. Através dos seus jejuns, através das suas longas orações, na verdade não serviam muito para muita coisa, a não ser um exibicionismo, pois Jesus dizia aos mais próximos: você quando orar, se tranca no teu quarto, e lá em secreto conversa com o teu pai. Não precisa orar na praça, não precisa subir no monte, não precisa fazer uma campanha de oração. Conversa em secreto com teu pai, que ele vai te atender. Quantas e quantas vezes as pessoas achavam que fazendo alguma coisa ou mostrando algum procedimento externo se tornavam mais espirituais ou menos, e os outros menos espirituais, mais dignos e os outros menos dignos. Mas vem Jesus e mostra que não é bem assim. Jesus come com ladrões, com publicanos. Jesus come com prostitutas. Sim, quando ele estava lá na casa de Zaqueu, ele comeu com
publicanos, e ali diz que vários pecadores estavam com ele. Quando ele estava na casa de um outro fariseu, veio uma prostituta e com as suas lágrimas lavava os pés de Jesus, com seus cabelos secava os pés de Jesus. E o dono da casa disse: pô, mas ela é uma mulher de má fama, todo mundo sabe o que ela faz. E Jesus está ali, no momento da refeição, com ela, sem a excluir, aceitando-a. Jesus, ele lava os pés dos discípulos, se aproxima de leprosos, de pessoas odiadas, pessoas repulsivas para a sociedade, e os chama, os acolhe, os ama, os perdoa, porque ele quer salvar a todos. E nesse grupo todo, ele inclui a mim, inclui a ti, com todos os pecados que temos, com todas as nossas sujeiras, que muitas vezes são muito bem escondidas, mas que Ele as conhece bem. Ele quer nos acolher, Ele quer nos receber, e Ele espera que nós, em humildade sincera, nos arrependamos, nos convertamos, peçamos perdão, porque Ele quer nos perdoar, Ele quer nos salvar. O apóstolo Paulo diz no versículos 6 e 8 do texto de hoje, Filipenses 2, ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Jesus nunca deixou de ser Deus. Sempre foi Deus, mas não usou as suas prerrogativas de Deus. Quando ele se encarna, torna-se um homem para poder morrer. E ele veio precisamente para isso, porque ele, por amor a nós, queria pagar a dívida de todos os nossos pecados. E Deus não morre. Então precisava tornar-se homem para poder morrer de forma completa e integral por mim e por ti. Ele se esvazia e ele se torna um servo. Hoje estamos iniciando mais uma Semana Santa. Hoje é o dia da entrada triunfal em Jerusalém. Uma entrada triunfal rumo à morte. Morte que beneficia a nós. Morte substitutiva em nosso lugar. Pecadores que necessitam do perdão, que precisam do acolhimento de Jesus, do abraço de Jesus, para sermos todos salvos. Sim, Ele veio para morrer por todos nós. Ele enxerga o nosso interior, todas as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas tribulações, os nossos medos, as nossas angústias. E então Ele olha nos nossos olhos e diz: tudo que você está passando eu já passei, tudo que você está sentindo eu já senti, e mais, eu morri por ti, para perdoar todos os teus pecados e para te dar a certeza de que tu nunca estás sozinho, para te dar a certeza de que eu te amo, que eu sou o teu Senhor, o teu Salvador e que o meu Pai é o teu Pai, para te dar a certeza que tu tem alguém que te acolhe porque tu fazes parte da minha família, da minha igreja. E Jesus não nos abandonou, continua vindo constantemente a nós através da sua palavra na Escritura Sagrada, consolando, confortando, amparando, corrigindo os nossos caminhos, mostrando como Ele quer que nós vivamos. Continua vindo sempre de novo a nós os sacramentos do batismo, da Santa Ceia, dando-nos o perdão, a certeza da salvação, o fortalecimento da fé e da comunhão como sua família. Queridos irmãos, o que nós temos feito? O que você tem feito agora que está incluído na família de Deus? Como é que tu vives? Agora que tu sabes que a tua dignidade não depende dos teus méritos,
teu cumprimento de leis, do não fazer isso, não fazer aquilo, ou ter que fazer isso ou aquilo, mas que a tua dignidade depende de ter o teu pecado perdoado, lavado pelo sangue de Jesus. É isso que nos torna dignos diante de Deus. É isso que nos torna filhos de Deus, membros da família da fé. Querido irmão e irmã, viva com dignidade no dia a dia, na tua casa, na escola, na rua, no trabalho, ali onde Deus te colocou para ser sal da terra, a luz do mundo, para fazer transparecer através de você a luz de Jesus. Para que tantos e tantos que ainda andam na dúvida, tantos e tantos que ainda acham que a sua dignidade depende das suas obras, dos seus méritos, do cumprimento de leis, possam também conhecer a mensagem do Evangelho, da salvação, unicamente através de Jesus. Siga os passos de Jesus, como diz o apóstolo Paulo, sendo seu imitador. Viva uma vida de acolhimento, de doação, de perdão, de amor, uma vida como verdadeiro filho de Deus. Queridos irmãos e irmãs, hoje é domingo da paixão. Ouvimos ainda os ecos das multidões, daquela multidão que seguia Jesus na entrada de Jerusalém, daquela multidão que veio da cidade para receber a Jesus, gritando hosana ao grande rei, ao filho de Davi, estendendo diante dele seus mantos, suas folhas das palmeiras. Mas nós conhecemos o resto da história. Nós sabemos muito bem o que aconteceu durante a semana. Nós sabemos muito bem da traição. Sabemos muito bem o que aconteceu na sexta-feira. As bofetadas, as cuspidas, o sofrimento por ti. Jesus tendo uma coroa de espinhos cravada na sua cabeça por causa de nós. Jesus carregando aquela cruz, caindo por causa do peso dos nossos pecados. Jesus sendo crucificado. E antes de morrer, pede por mim, por ti, e diz: Pai, perdoa-nos, porque eles não sabem o que fazem. E por final, está consumado. Tudo quitado, tudo pago. Perdoei a dívida de vocês na cruz. Mas a história não termina. No domingo, Jesus ressuscita. Jesus vitorioso, vence os poderes de Satanás, o inferno da morte, e garante a mim e a ti que somos dignificados pelo seu perdão. Garante dizendo: assim como eu ressuscitei vivo, vós também ressuscitareis e vivereis. Quero finalizar a mensagem nos versículos 9 a 11 do texto, aonde Paulo diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que assim seja. Amém. Que a paz de Deus, que excede o nosso entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Tenhamos